Fala galera, beleza? Leandro, mais uma vez, canal Inteligência Natural. Uma boa noite a todos. Eu já vi que tem muita gente nos aguardando aí. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Então, conforme o combinado, eu estou com um privilégio muito grande, não só para mim, para todos vocês do canal, os demais canais também que gostam deste assunto do universo, formato da Terra, do que é o céu de fato, do que é a Terra e as profundezas da Terra. Nós vamos conversar muito sobre isso. Modelo de terra estacionária e plana. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Pessoal que mora em outros lugares do Brasil também, cada um no seu respectivo fuso horário aí também, obrigado, um forte abraço. Pessoal, então, eu estou com o Frei Tiago, passei, né, tive o contato com ele através de um e-mail que eu recebi. Obrigado, já tem 354 pessoas já com a gente, aqui ao vivo. E me mandaram um e-mail e falaram assim: Leandro, dá uma olhada aí que tem um padre corajoso que botou a boca no trombone e falou sobre o formato da Terra. Eu fiquei realmente maravilhado com o vídeo. Muita informação, muito conhecimento. A gente conseguiu fazer o contato. Deixa eu só tirar. Tá dando um pouquinho de eco aqui na minha voz. Eu vou só resolver isso aqui rapidinho. Então, eu consegui fazer o contato ah, através do irmão do Matrix, canal Matrix Terra Plana, tá? E nós estamos aí com o Frei Tiago, é uma satisfação muito grande. Frei Tiago, seja muito bem-vindo, o senhor está com a palavra, pode se apresentar, dar uma boa noite para o pessoal aí. E sinta-se à vontade para falar um pouquinho, eu já começo te perguntando como que e qual foi o dia que você teve acesso a esse assunto assim, o formato da Terra. A Terra não é um globo, a igreja, por que que a igreja aceitou a ideia da Terra esférica no modelo de Nicolau Copérnico, heliocêntrico, o que que isso muda? Eu gostaria que o senhor já começasse falando sobre isso. Boa noite, Leandro. Boa noite, queridos amigos que estão nos acompanhando agora nessa live, nesse momento aqui de debate, de conversa. Então, também tenho muita alegria de estar aqui com vocês, né? E acho interessante essa sua pergunta para a gente contar um pouco o nosso testemunho e também a nossa pesquisa, né? Porque muitas pessoas sabem que a Igreja Católica foi infiltrada, foi corrompida e chegou agora num processo de apostasia, que a gente chama de apostasia, significa uma desfiguração daquilo que a fé católica nos propõe desde o tempo dos apóstolos, né? Então, hoje em dia, um católico que queira ser fiel aos preceitos e à doutrina pregada pelo Evangelho e ensinada pela Igreja no decorrer dos séculos, então ele tem que fazer uma certa acrobacia, ele tem que fazer um esforço de estudar, de pesquisar e de descobrir as fontes, né? Então eu confesso que eu fui uma pessoa, como todos, a maioria das pessoas, né, que cresceu ouvindo essa história de uma Terra com uma esfera, um globo giratório. A gente não vê isso, a gente não sente isso na realidade, mas a gente aceita, a gente assimila e a gente faz disso a nossa base do pensamento. Tudo que a gente vai pensar, a gente parte do princípio, eu vivo num globo giratório e a partir daí eu vou entender o resto das coisas. Entretanto, eu mesmo, quando estudei teologia, eu aprendi que Galileu, que era discípulo de Copérnico, né, quer dizer que aprendeu os erros de Copérnico, eu aprendi que Galileu era um cientista, um sujeito de primeira categoria, um sujeito humilde, um sujeito resignado, empenhado de descobrir a verdade científica, e que esse sujeito foi impugnado por uma igreja autoritária, uma igreja imbecil que guardava
os rudimentos de uma idade média e que queria impor para as pessoas a sua verdade, e nesse processo, né, de tirania, condenou esse pobre inocente chamado Galileu, um homem da ciência, um ícone da ciência. É isso aí, em resumo, né? Então, isso aí para mim era ponto fechado, né? A igreja errou, condenou Galileu, vergonha. Hoje em dia os papas pedem perdão e a gente tem que pedir perdão mesmo, onde já se viu, etc. E aí o pessoal falava para mim de terra plana, eu falava assim, olha, vamos parar com essa bobagem, porque isso aí é assunto científico. Para começar, não é nem um assunto da fé, a igreja já errou por aí. Já não tinha nem que entrar nesse tema, que isso aí não tem nada a ver com a fé, isso é um assunto científico. A igreja errou. E nós temos que calar a boca, entender que a ciência tem razão. Hoje em dia nós temos até foto, até filmagem da Terra, então vamos calar a boca e não vamos ficar com monstruosidades e ideias imbecis que só trazem confusão. Resumo, era essa a minha maneira de apresentar a coisa. Entretanto, um dia eu estava na casa de um amigo, né, que mora na Irlanda, e eu fui ali para celebrar uma missa, e hospedado na casa dele, eu vi um livro, né, Flat Earth, que estava na sua estante, e eu questionei esse meu amigo falando assim, olha, você tem tantos livros que são tão importantes e tão profundos, como que você consegue ter um livro de uma besteira dessa dentro da sua casa? Então ele tirou o livro e falou, olha, então leia, escute os argumentos e depois a gente vai saber, você vai me dizer se você acha que realmente esse livro é on a stupid matter, né? E eu falei, bom, então agora eu tenho um desafio, vamos atrás, vamos ler. Vamos pelo menos informar para a gente poder ter um argumento, porque de fato eu não tinha, assim, noção do assunto, né? Então assim começou a pesquisa, né? Foi um desafio, e eu considero que a partir daí eu fui entrando num processo de choque, de perplexidade, na medida em que eu ia percebendo que os argumentos são muito evidentes e que as coisas não são como a gente imagina, né? Então, realmente, isso daí, para mim, é uma experiência que eu digo que é uma experiência sobrenatural, uma experiência extraordinária. Perfeito, Frei. É muito bom ouvir o senhor falar as coisas. Pessoal, deixa eu só falar aqui que eu não. Na hora que eu estava aqui apresentando o Frei, eu não falei o. Leandro, não estou te escutando agora. Não estou te escutando não, agora. Não está me ouvindo? Tem que aumentar um pouquinho mais. Está ouvindo agora? Não, baixo, Não muito está me baixo. Deixa eu ver o que pode ter dado no áudio aqui. Deixa eu testar aqui com até o pessoal da live. Pessoal, me respondam, por favor, se vocês estão me ouvindo. Não, mas vai assim baixinho, eu escuto assim, ó. Depois eu te respondo. Vai lá, assim eu consigo escutar. Vai lá. Deve ser o volume aí do seu computador, então. Tá, na live o pessoal tá falando que tá normal. Deixa eu ver o meu volume. Não, beleza, mas vai falando aí que dá para eu te escutar desse jeito aqui. O meu volume tá no máximo aqui também. Então, eu queria falar pro pessoal o seguinte, desculpa na hora que eu apresentei o Frei. O Frei, ele mora na França, o Frei Tiago, ele é carmelita, tá? Ele não é franciscano, tá? Ele é da ordem carmelita. Eu queria falar o seguinte pro senhor. Depois eu vou ler aqui a pergunta do pessoal, aqui também, que estão fazendo muitas perguntas boas também. Na live o pessoal tá dizendo que tá ouvindo a gente perfeitamente, tá, Frei? Tá me ouvindo? Ok, perfeito, então. Eu acho que o problema é no seu áudio aí, no seu computador, que o meu áudio ficou ruim para você, mas eles estão ouvindo. Então, aí eu queria te perguntar o seguinte: por que você acha que a igreja, digamos assim, ela se corrompeu no que se diz respeito a essa informação científica? Até hoje, assim, por exemplo, no meio evangélico protestante, o qual eu fui criado, muitos pastores, quando chega nessa narrativa do livro de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e tudo era água,
e Deus falou, haja ali o firmamento, o pastor já fala assim, ó, essa parte aí é com a ciência, isso é figura de linguagem, isso é linguagem poética e tal. O que você acha disso aí? O Gênesis é literal mesmo, então. O firmamento foi criado... Foi uma excelente pergunta isso daí, porque você tocou num ponto fundamental. Sim. Então é importante as pessoas entenderem o seguinte. No século XVII, começo do século XVII, Galileu foi condenado 3 vezes. Não foi só uma, não. Foi 3 vezes. Ele insistia, eles iam condenavam de novo. Mas teve as duas condenações mais dogmáticas, definidas, em caráter infalível, né, do que a gente diz no meio católico, em caráter infalível. Elas foram a condenação do Papa Paulo V, de 1616, e a condenação do Papa Urbano VIII, 1632. Essas duas condenações, elas são paradigmáticas. Por quê? Porque a igreja enfrentou um mundo, nós estamos falando do renascentismo, um mundo que coloca a ciência como a esperança da humanidade, um mundo que quer o avanço, que quer o progresso, e você vem à igreja e pá, vem uma condenação. Num mundo que era predominantemente católico. Então isso daí dava um efeito muito grande. A pessoa ser excomungada hoje em dia, nada. A pessoa ser excomungada no século XVII é pesado. Entendeu? Então, esses homens, Copérnico, escreveu essa doutrina, morreu em seguida, porque ele sabia que não ia querer publicar enquanto ele estava vivo, então ele foi espertinho. Publicou em seguida e já partiu. Né? Mas o Galileu era mais audacioso, ele queria provocar. Né? E na história você vai ver, quando se lê sobre ele, que ele era um sujeito infiltrado, né? Sociedades secretas, esses católicos falsos, né? Que tem só o título de católico, mas são pessoas completamente corrompidas pelo satanismo, pela sociedade secreta, pela lógica do luciferanismo, vamos dizer assim, entendeu? Para essas pessoas, Lúcifer é o Deus bom e pronto, acabou. Então a igreja bateu de frente com essa gente e foi pesado para a igreja, porque a reação foi muito violenta. Entretanto, a igreja manteve aquela lógica, porque para eles, aqui é importante fazer esse parênteses também, para eles, para todos esses cardeais que trabalharam nesse processo, para todos os dominicanos, para todas aquelas autoridades eclesiásticas envolvidas, né, com o apoio dos papas, o importante era defender a fé. Eles não estavam querendo questionar a ciência. Isso que as pessoas também não entendem. Ciência é uma coisa, fé é outra. Mas o que os teólogos na época contestavam em Galileu, eles falavam o seguinte, ó, se você não tem uma prova concreta, como que você apresenta uma teoria científica que desmonta a Bíblia? Os cristãos hoje em dia não percebem isso. Mas essa teoria do heliocentrismo, ela desmonta a Bíblia. Ela quebra a Bíblia no meio. Você pode rasgar a sua Bíblia e jogar no lixo. Aquilo não serve mais para nada. Se você acredita no heliocentrismo, acabou. Exatamente. Você não tem a fé, meu amigo. Acabou, esquece. Tenta outra religião. A nossa religião acabou. Heliocentrismo não existe. A Bíblia, do começo ao fim, é geocentrista. Acabou. Então, o camarada que quer ser cristão, né, entre aspas, e quer falar assim, não, a ciência está certa, heliocentrismo, o homem foi na Lua. Então, meu amigo, desculpa, você não tem capacidade de raciocínio. Porque você não está ligando duas coisas, são contraditórias, são opostas. É simples. Só que a gente não consegue entender isso, porque a gente está na lavagem cerebral. Então, o primeiro processo que a pessoa tem que saber fazer é quebrar a lavagem cerebral. Isso é a coisa mais difícil. É a mesma coisa que descobrir que a sua mulher está te traindo. Você fala assim, não, eu não posso acreditar. Ela sempre foi querida, ela sempre foi perfeita para mim. Não, mas, cara, senta aqui e tá as provas que ela te trai, tem 10 anos. Você fala, não. Aí o sujeito entra em estado de choque e tem que fazer uma decisão. Acredita ou não acredita? E tem gente que, mesmo você mostrando provas evidentes, a pessoa prefere não acreditar. Por quê? Porque é um mecanismo de proteção. O nosso intelecto, o nosso psicológico, ele entra em parafuso se você acreditar em certas coisas que quebram completamente toda a estrutura da sua vida. Então tem gente que nem prefere nem falar no assunto, porque ele não quer escutar os argumentos. Ele fala assim, não, esses argumentos vão acabar com toda a estrutura da minha vida. Eu prefiro não escutar os argumentos.
Então, esse que é o mais difícil. O mais difícil é o primeiro passo, é que a pessoa quebrar o preconceito da lavagem cerebral feita desde a infância. Porque você pode ver, todos os desenhos animados que a gente assistia na nossa infância, os Super Amigos, né? Eles tinham lá as galáxias, eles viajavam pelas galáxias. E os filmes eram assim, você está sempre viajando pelas galáxias. O brinquedinho que eu tinha desde pequeno era nave espacial para ir de uma galáxia a outra para visitar os planetas. Entendeu? Agora, você assumir que tudo isso aí é falso, que tudo isso aí é criado, inventado, é uma mentira, não é fácil, entendeu? Então, a igreja, para entender bem o problema da igreja católica, foi o seguinte: a igreja foi contestada, mas ela manteve a firmeza. Só que o problema é que, quando veio a Revolução Francesa já desmontou a igreja católica, ali acabou. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Napoleão ele prendeu o Papa Pio VII, e ele falou: agora você só sai daqui dessa prisão se assinar essa concordata. Imagine, a maioria das pessoas não sabe isso. O Papa era refém do Napoleão, e ele falou: ó, quer sair daqui da prisão? Assina a concordata. E a concordata dizia o seguinte: vocês só podem pregar o que nós autorizarmos. Entendeu? Então, a partir do dia que o Papa Pio VII assinou a concordata, em seguida, foi assim, ó, dia seguinte, tirar do índex, o índex era uma lista dos livros proibidos. Então, tira do índex todos os estudos do heliocentrismo. Autoriza esses livros. A igreja não pode mais proibir esses livros. Você percebe? Então, quer dizer, nós vamos fazer um pacto com a Revolução. A Revolução vai dizer o que é para fazer e nós vamos obedecer. Então, por isso que nós chegamos no Papa Francisco. Isso não foi do dia para a noite. O Papa Francisco hoje, eu acabei de fazer uma palestra lá no nosso canal, né, falando sobre uma carta que um bispo aí que está entendendo o problema, ele está dizendo que o Papa Francisco é a apostasia mundialista. É uma definição perfeita. Porque a apostasia está no âmbito da religião. E mundialista ele vai além. Ele entra no plano político, ele entra no plano econômico, ele coloca todos nós sob a tirania daqueles que nos governam, que são pessoas que não são de Deus. Agora, onde já se viu você imaginar um Papa que está a serviço disso? Você entendeu? Mas isso não foi do dia para a noite, isso que os católicos não entendem. Isso começou há séculos. Nós estamos falando do começo do século XIX. Então, a coisa foi muito pesada. Então, para eu entender tudo isso, eu tive que pesquisar todas essas fontes para eu chegar às conclusões onde é que a igreja começou a derrapar. Você entendeu? E aí que a coisa começa a ser desvendada. Muito bom, Frei. Pessoal, que aula de história que nós estamos tendo. Frei Tiago, você tem um fone de ouvido? Se você tiver, facilita para você me ouvir a minha voz. Eu até teria, mas aqui eu não tenho. Mas vamos falando assim, dá para eu te ouvir. Vamos lá, manda bala. Então você tenta colocar no Viva Voz aí o seu, que a minha voz vai sair melhor para você. Talvez dê um eco, mas vai sair melhor. Vamos lá. Deixa eu voltar a tela com você aqui. E saiu da live. Ele vai voltar, pessoal. Ele vai voltar. Ele acabou clicando. Deixa eu falar com ele aqui para ele clicar no link de novo que eu mandei para ele. Aí ele entra novamente. Pessoal, enquanto o padre vai... voltou. Estou ouvindo perfeitamente. Agora tá? Tá, deu certo. Eu saí e entrei de novo. Glória a Deus, então. Olha, que aula, pessoal. Que aula de história que a gente está tendo aqui de graça, hein? Aproveitem. Essa live está muito boa. Tem uma pergunta aqui excelente, Frei. Eu já vi que você está nesse ritmo aí, então vamos embora. É do União Terra Plana Brasil 2.0. Leandro, pergunta para o Frei o que acha da fala do Papa, que tempos atrás disse que o Big Bang e a evolução de Charles Darwin não invalida o livro de Gênesis. E aí? Perfeita pergunta. Eu, inclusive, estou preparando um vídeo sobre todos esses conceitos. Entrando, o começo do vídeo vai ser justamente essa fala dele. Perfeito. Porque essa fala dele é como se fosse assim, é um sonho dos inimigos de Deus de colocar um papa falando essa baboseira. Entendeu? Meu Deus. Então, quando ele fala, parece que ele está assim, parece que está respirando e olhando para os amiguinhos dele, falando assim: olha aqui, gente, olha, nós estamos realizando o nosso sonho, entendeu? É uma coisa assim impressionante
a malícia que está contida nessa fala. Por quê? Porque a base da religião é a criação. E a Bíblia, o porquê que os primeiros capítulos do Gênesis eles devem ser interpretados de maneira literal? Por uma razão simples. Porque Deus, ele não tem intenção de ficar contando historinhas e poesias. Entendeu? Nossa religião, meu amigo, não é fábula. Nossa religião não pode perder tempo. Nós estamos aqui falando de coisas sérias. Então não é fábula. Deus sentou para revelar, ele revelou. Falou assim, ó, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E ali ele vai explicando como que ele criou, por que ele criou, qual que é o sentido disso tudo isso. Então, quando diz que Deus criou a terra e o céu, é porque ele criou a terra e o céu. Ele não criou o universo. Ele não criou as galáxias. Ele criou a terra e o céu. O que é o céu? O céu é a cúpula da terra. O céu onde estão as estrelas, onde está o sol, onde está a lua, onde estão os planetas. São coisas feitas para a terra. É simples. E a terra, por sua vez, com esse céu por cima, foi feito para o homem. Então, essa é a teologia da criação. Então, tem um Papa que eu admiro extremamente, que é o Papa Leão XIII, que esse Papa Leão XIII ele escreveu uma coisa muito importante. Ele diz, numa encíclica dele, que chama Providentíssimo Deus, que se alguém se desvia da interpretação da Bíblia conforme foi escrito, conforme foi ensinada pelos santos padres, essa pessoa automaticamente está fora da Igreja Católica. É o caso desse que se diz Papa, entendeu? Então, por que ele está fora da Igreja Católica? Porque os santos padres, isso que a gente tem que entender, mesmo para os protestantes, às vezes a gente quer bater de frente, você crê nisso, você crê naquilo. Não, o debate não pode começar assim. O debate tem que começar na base. A base é o seguinte, a igreja foi fundada por Cristo e foi pregada pelos apóstolos. Os apóstolos tiveram discípulos, e esses discípulos nós chamamos de santos padres. Se você se afasta da doutrina dos santos padres, não sobra mais nada. Você fala qualquer baboseira. Então, o que eles dizem hoje na Igreja Católica é o que diziam os protestantes liberais do século XIX, que é uma gente paga pela maçonaria para virar a Bíblia de cabeça para baixo, para rasgar a Bíblia no meio, igual eu estava falando. Então, essa gente contaminou, primeiro, os ambientes protestantes que ainda acreditavam na Bíblia, né? Claro que nem todos seguiram, por isso que muitos protestantes é que foram atrás e estudaram a questão da terra, como Samuel Rowbatta, entendeu? Que é graças a essa gente no século XIX que a gente não caiu na mentira. Mas o pessoal estava trabalhando. E por que eles trabalham? Porque eles têm dinheiro. Entendeu? Todas essas coisas, NASA e tudo que você imaginar, pode ser a maior picaretagem, mas se essa gente tem dinheiro, eles conquistam as pessoas. Por quê? Porque o dinheiro hoje em dia é que faz as pessoas o que elas são. Entendeu? É que dá abrangência. Agora a gente está tendo internet, então um camarada que é pobre como eu, como você, ele consegue fazer alguma coisa, mas há um tempo atrás não consegue. E a gente também não sabe até quando eles nos vão dar essa liberdade, entendeu? Porque o que manda... Graças a Deus ainda está dando por enquanto, né? O tempo é curto, o tempo é curto. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem que entender a coisa, entendeu? Então por isso que a pergunta dele é fundamental. Por quê? Porque o Papa Francisco, o que ele disser, você pode saber, com certeza, que é o oposto do que ensina a Igreja Católica. Você pode assinar embaixo, eu te garanto que você vai estar certo. Diga. Perfeito, Frei. Perguntaram aqui de qual ordem o senhor se fala assim, é da ordem dos carmelitas, né? É isso, né? Isso mesmo. Tá. Respondendo então a pessoa que pergunta, pessoal, eu peço desculpas, tem 2.045 pessoas com a gente ao vivo, o chat às vezes passa aqui numa velocidade que eu não consigo nem ler direito, desculpem. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui também muito boa, Frei. O meu amigo Sniper One, um abraço aí pro Adriano, canal Terra Plana USA. Leandro pergunta para o Frei, existem mais padres que sabem que a Terra é plana, que estão nessa mesma linha do senhor, batendo nessa tecla também? Essa pergunta é interessante pelo seguinte. Quando eu estava começando a debater isso na França, hoje em dia a França tem muitos tradicionalistas, mas que são apegados
a Igreja Católica da década de 50. Eles acham que basta voltar antes do concílio, que a gente já está no top, entendeu? E a turma não caiu a ficha, que o pessoal já estava trabalhando muito antes, apesar de que eles não tinham tomado o poder, mas eles já tinham enfraquecido, isso sim, eles já tinham enfraquecido e obscurecido a força daquela doutrina que veio ali desde os apóstolos. Então, o pessoal começou a querer debater comigo, dizendo que Santo Tomás, esses padres, né? Dizendo que Santo Tomás defendia a Terra como globo, né? E aí eu peguei, falei assim, peraí, eu já tinha estudado, né? Me fiz de ignorante. Falei assim, bom, eu sou um ignorante, como vocês estão dizendo, eu sou um sujeito que não entendo bem, né? Tô visualizando a Terra, eu olho a Terra, vejo que ela é plana, e vocês estão querendo me ensinar que ela é uma esfera. Mas vamos lá, Santo Tomás é uma autoridade. Então me diga onde São Tomás ensina que ela é um globo. Né? Aí o camarada veio com o livro De Cielo et Mundo. Nunca traduziu do latim, que eu saiba. Né? Então ele veio ostentando aquele latim, meio soberbo, falou, aqui, eu vou mostrar para você e tal. O cara estava sendo aplaudido. E eu falei assim, escuta, meu amigo, leia o capítulo seguinte. Você não prestou atenção no capítulo seguinte. O capítulo seguinte ele vai explicar que todos esses argumentos são argumentos dos gregos, de Aristóteles. Porque os gregos que inventaram essa coisa. E eles tinham uma certa razão, porque eles eram filósofos, começavam a olhar, o barquinho desaparece, não sei o que, tem um eclipse. Então ele cita os argumentos de Aristóteles. E a conclusão dele, depois de todo o assunto, é uma frase que desmonta qualquer um. Ele diz o seguinte, olha, eu acho muito interessante os argumentos de Aristóteles, mas mesmo assim, eu ainda acho que seria mais conveniente que a Terra fosse plana. Porque sendo plana, ela é imóvel. E sendo esférica, alguma hora ela vai começar a tombar. Entendeu? Então é fantástico. Aí depois, se você vai ler, por exemplo, os comentários dos padres da igreja, todos os padres da igreja, sem exceção, por isso que a doutrina da igreja está ali, todos eles, sem exceção, quebravam os argumentos dos gregos. E Santo Agostinho chega a dizer o seguinte, se a Terra fosse um globo, a gente teria que ficar só na parte de cima, porque do contrário a gente ia cair, entendeu? Então a lógica dele é uma lógica exata, entendeu? Poderia até ser um globo, mas a gente tinha que ficar na parte de cima, que aí a gente consegue sobreviver ali naquela cúpula. Ali equilibrar, né? Passou pelo Equador, vai escorregar. Então a pergunta dele é procedente pelo seguinte, porque a maioria dos padres, mesmo aqueles que questionam esse modernismo e essa apostasia moderna, eles ficam presos naqueles argumentos da década de 50 que já pegam uma igreja já obscurecida. E aí eles começam a querer estudar os antigos, mas estudam pela metade. Então o pessoal continua naquela ignorância porque eles não acham autoridades católicas depois do século XIX, século XX, que defendem essas posições. E aí eles acham que eles têm que manter aquilo que os católicos defendiam naquele tempo. Enquanto que eu consegui achar um livro em inglês de um padre que chama Robert, alguma outra coisa, que ele escreveu a defesa dos argumentos da igreja para a condenação de Galileu. Então, todos os padres que eu consegui até agora convencer da teoria da Terra plana, da teoria não, da verdade que a Terra é completamente plana e imóvel, foi a partir desse padre, porque ele quer ver uma autoridade, não confia em mim. Para eles, que isso, o Frei Tiago é um pouco assim, exagerado, entendeu? Então, peraí, ó, vamos lá na autoridade. Esse padre aqui era uma autoridade, começo do século XX, ele defendeu essas posições, aí eu mandava para eles o livro, né? E eles acabavam se convencendo, entendeu? Glória a Deus. Eu tô aqui vibrando. Tá bom demais esse papo aqui. É muito bom ouvir isso. Olha, muito bom, excelente. Pessoal, muitas perguntas boas aí, fiquem tranquilos, eu vou tentar atender a todo mundo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Digon Negromonte. Leandro, pergunta ao Frei se ele não tem medo. É aquela pergunta do tipo assim, né? O senhor tá falando uma coisa que é extremamente polêmica em pleno século XXI. Com certeza já foi chamado de maluco também, como eu e tantos outros, e pelo mundo, enfim. Na igreja, eu acredito que tem muita gente na igreja que pode não estar satisfeito com você falando isso aí,
claramente botando a cara também. Como é que lidar com isso aí? Então, na verdade, eu tenho medo de duas coisas. Eu tenho medo de difamação e eu tenho medo de você morrer sem você estar preparado, de você ser pego numa esquina sem você estar ali dentro de uma consciência de que você vai, naquele momento, partir, entendeu? Então, Sim. eu fui embora do Brasil em 2017 porque eu já estava sendo ameaçado, antes que eu conhecesse essas coisas. Então, quando a gente começa a defender uma postura que se configura com a verdade, vamos dizer claramente, então, automaticamente você vai ser perseguido. E quanto mais projeção você tiver, mais você vai incomodar o sistema e mais eles vão te marcar. Então é óbvio que eles não vão te matar de uma vez, porque eles deixam isso para o último caso. Quando não tem solução, eles te matam. Agora, a pessoa vai fazer o possível para atrapalhar o máximo possível a sua vida. Isso eu já tem anos que eu estou passando. Então a gente perdeu um mosteiro em 2012, que a gente levou 10 anos para construir, no valor de mais de R$ 1 milhão. Então, Meu quer dizer, a Deus. gente saiu de lá com a mão na frente e outra atrás. Nós fomos para o Paraguai morar em Galinheiro. Então você Meu imagina Deus. como é que é o nível da batalha. Então quer dizer que não Isso é brincadeira. sem Hã? esse assunto de formato da terra, era outras Esse situações da assunto. igreja. Exatamente. Depois que eu entrei Nossa. nesses assuntos mais pesados e que a gente começou a fazer canal aí de YouTube para denunciar, aí a gente se escondeu de vez, entendeu? Então a gente vive em lugares que as pessoas não sabem chegar, entendeu? Por causa disso, porque hoje em dia você não pode mais brincar com fogo, entendeu? Realmente nós estamos num momento, cada vez vai ficar pior, né? Porque nós vamos entrar agora num sistema, eles vão começar a nos impor uma vacina, depois eles vão nos impor um chip, depois eles vão nos impor a adoração da besta. Não tem mais lógica. Eles querem agora agir com a violência. Já passou o tempo da lógica, entendeu? Já passou o tempo da discussão. Isso aí foi século XIX, século XX, a gente discute, a gente oprime, a gente coloca, impõe as nossas doutrinas nas universidades. Agora já não é mais assim. Agora eles obrigam. Ou você faz, ou você está preso, ou você está multado, ou você está morto. Né? Então, realmente, a gente tem um pouco de medo quando a gente começa a entrar nesse meio, mas medo de morrer eu não tenho. O que eu tenho medo é de bancar, de enfrentar isso daí sem a gente ter o mínimo de defesa, de maneira de se expressar. Porque aí você realmente fica destruído e você não consegue fazer mais nada. Certo, Freia. Realmente é um problema. Agora, eu penso dessa forma, né? Eu acho que nós estamos falando sobre este assunto, é o cumprimento daquela palavra. Nada há em oculto que não venha a ser revelado. Eu acho que é o tempo. Sim. Você percebe, né, que de 2015 para cá, esse assunto estourou na internet, terra plana. Exatamente. Aí Exatamente. o senhor até citou aí o Samuel Robotham, o livro dele, A Terra Não é um Globo, né? Que é um Sim. livro excelente, tem vários experimentos ali e tal. E esse livro, o que aconteceu? O pessoal da Terra Plana, a partir de 2015, ressuscitou esse livro, porque ele já estava esquecido. Eu, na Sim. escola, nunca, jamais ouvi falar em Samuel Billy Robotham, como muita gente que está aqui também não ouviu falar, então realmente, essa live está sendo uma aula de história, inclusive história da igreja. Eu estou aprendendo muito sobre a igreja católica nessa live, porque eu fui criado na igreja evangélica, protestante. Enfim, deixa eu ler mais uma pergunta aqui que é bem legal também. Nando Batista, Nando, obrigado aí pela. Pessoal, todo mundo que está colaborando aí para o canal também, muito obrigado, tá? Pelo donate de vocês. Leandro, fala para o Frei se ele acha que os anjos caídos estão na Antártica. Eu também. Dentro dessa pergunta aqui, tem o livro de Enoque. Ele é considerado um livro apócrifo, mas parece que até o quarto século ele era corriqueiro Tem essa conversa. Mas eu então, não sigo essas procede coisas isso. apócrifas. Não, tudo que é apócrifo você pode saber, ele pode ter 99% de verdade, mas ali dentro tem doutrina gnóstica. Os evangelhos apócrifos, todos foram feitos, produzidos pela gnose. A gnose é inimiga da igreja desde o início. E a gnose é promovida pelo judaísmo. Porque o judaísmo é o seguinte: depois que Cristo veio na Terra, ou eles se convertiam a Cristo, ou eles estavam na cegueira. Isso aí São Paulo fala claramente. Então, o judaísmo, que a gente chama de judaísmo, não é o Antigo Testamento.
O judaísmo que nós chamamos hoje de judaísmo é uma religião completamente oposta ao catolicismo e que nega, inclusive, muitos valores do Antigo Testamento. Então, isso é que é complicado. Então, é impressionante quando a gente vai entendendo como que o judaísmo atuou na história desde o começo, desde que Jerusalém foi destruída, a partir dali, eles se organizaram e eles só fizeram uma coisa na vida, impugnar a Igreja Católica. E a partir daí eles promoveram a gnose. E a gnose, por sua vez, inventou esses evangelhos, esses falsos evangelhos, esses falsos livros, que já tinham também antes mesmo de Cristo, mas aí que eles promoveram muito mais isso, e sempre para tirar o foco da criação. Você pode perceber, é por isso que a criação é a base. A criação é a lógica fundamental. Deus criou, e esse Deus que criou se revelou depois no seu Filho. E é importante também a gente perceber isso, que a gente acha que é o Pai que criou o universo, mas não é. É o Filho. É o Filho que depois se encarnou, ele é o autor da criação. Isso está bem claro no começo do Evangelho de São João, isso está bem claro na carta de São Paulo aos Colossenses, e o pessoal se perde nisso aí. Agora, esse mesmo Filho de Deus, ele explicou claramente, os anjos caíram no lugar deles no inferno. O inferno é embaixo dessa terra. Embaixo da terra plana, nós temos ali a parte de baixo da laranja, né, que é o inferno, e a parte de cima é o céu. Então, essa bola que está esse globo que está na mão de Cristo, né, nas imagens antigas de Cristo Pantocrator, a bola, o globo que está na mão dele não é a Terra, é o universo. E a Terra é a parte plana da laranja no meio, enquanto que o inferno está embaixo e o céu está em cima, igual a gente explicou naquele vídeo lá que você também comentou, né? Eu vou colocar essa imagem daqui a pouco, vou compartilhar na tela aqui até para o pessoal ver o que você está explicando. Essa imagem, essa imagem de Jesus Cristo com um globo na mão, realmente, muita gente acha que ali é a Terra, então seria o universo. Então seria assim: o universo seria esférico, mas a Terra plana dentro desse globo. A Terra é o círculo plano no meio do globo. Entendeu? Então deixa eu mostrar uma imagem aqui. Isso é a doutrina de todos os padres da igreja. Entendeu? Nenhum Lactâncio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, todos mostraram essa imagem, e essa imagem era bem visualizada em todas as catedrais. Porque era importante que as pessoas compreendessem isso, né? E a partir daí é que as pessoas tinham essa noção do que realmente acontece, como que foi a criação, por que as águas estavam acima, as águas estavam abaixo, por que veio o dilúvio e cobriu tudo, entendeu? Então, esse gráfico ensina isso perfeitamente. Não sei se o senhor está conseguindo ver uma... Eu coloquei uma imagem... Tá vendo? Então, são as civilizações antigas. A gente percebe assim, ó, os antigos gregos, babilônios, Messa, navarros, etc. A gente vê a Terra como um plano, um domo em cima e fechando embaixo também. Então seria um globo. O que é o globo? É o universo e não a Terra. Então o domo em cima, né, tem as estrelas que formam, né, toda aquela cúpula, os planetas que são estrelas que têm a sua órbita, né, diferenciada, e o Sol e a Lua em torno, né, desse disco, né, chato que a gente deu o nome de Terra. Né? Então, realmente, isso daí é a visão do universo. Em volta da superfície da Terra, Deus colocou o muro, né, que é a Antártida. Entretanto, é interessante dizer isso, que na Bíblia, se você for perceber bem, não há tantas passagens que deem evidência de que a Terra é plana. A evidência de que a Terra é plana é uma coisa mais visual. Você olha e fala assim, sobe uma montanha, você vê o horizonte, acabou, é visual. Apesar de que a Bíblia fala de um compasso, né? O livro de Jó fala dos fundamentos, etc. Mas o que é muito evidente na Bíblia é a imobilidade da Terra. Por isso que a igreja sempre preferiu bater nessa tecla e falou assim, ó, tudo bem, vocês querem discutir se é globo, discute para lá, mas não fala que a Terra se move, não, que isso aí vai perturbar tudo. Nós vamos perder a Sagrada Escritura. A revelação de Deus vai cair no esquecimento.
Então, tem dezenas de passagens. A que eu mais gosto é do Salmo 103, em algumas Bíblias é o 104, onde vai dizer que Deus estabeleceu os fundamentos e fez a terra completamente imóvel. Então, é isso que dá a base. Porque se a terra é imóvel, então quer dizer que a nossa vida é estável e que os fundamentos da terra, né, dessa terra imóvel, são também as bases e os fundamentos de todas as verdades, que são, por sua vez, imóveis. Entendeu? Então, a imobilidade da terra é a garantia da imobilidade das verdades. E se você for analisar desde o Gênesis, a serpente, Satanás, que estava lá falando no ouvido de Eva, ela falava o seguinte: olha, presta atenção, ele disse isso, mas na verdade ele está mentindo. Então, a primeira coisa que a serpente convenceu Eva é que Deus era mentiroso. Exatamente. Entendeu? Então falou assim: ó, Deus é mentiroso, não confia nele, a palavra dele não é verdade. Vamos agora conversar comigo. Eu tenho uma verdade e vou te explicar a verdade. E aí ele entra na lógica, né, de que tudo é relativo. Esse é o primeiro princípio de Satanás. Tudo é relativo. Não existe uma verdade única, absoluta e eterna. E é por isso que o Baphomet, que é a representação do demônio, né, quando você olha a figura de Baphomet, ele está com o braço para cima e outro para baixo. Né? Um braço para cima e outro para baixo. Por quê? Porque o lema dele é o seguinte: o que está em cima é igual ao que está embaixo. Ou seja, acaba com a referência, entendeu? Não tem mais em cima e embaixo, entendeu? Porque se ele for partir de igual para igual e querer bater de frente com Deus, na verdade, ele perde. Ele sabe que ele perde, ele não tem como ter verdade, ele não tem nada, entendeu? Então ele vai pela mentira e pela enganação. E a primeira mentira e a primeira enganação é o seguinte: não existe uma verdade. O que está em cima é igual ao que está embaixo. O preto e o branco são duas variações de uma mesma realidade. Então você pode perceber que hoje em dia eles vão além da Terra Globo. Eles vão dizer que o nosso universo não é real, que tudo que nós vemos são só uma mistura de cores, e você está perdido no universo que, na verdade, nem sequer existe, e você é uma projeção de uma coisa virtual. Olha o último estágio da mentira de Satã. Percebe? Meu Deus. Essa é a live. Fora aquele conceito, né, do grande cientista da década de 70, o Carl Sagan, que dizia que a Terra é um pálido ponto azul. E hoje, a boa parte da ciência diz que nós somos poeiras de estrela. Você vê que o homem é cada vez mais reduzido. Cada vez fica menorzinho, cada vez gira mais rápido, cada vez está girando mais rápido o motorzinho, entendeu? E cada vez está tudo movimentando mais, porque antes movimentava só a Terra em torno do Sol. Galileu não falava que o Sol mexia. Hoje é o Sol correndo e a Terra correndo atrás. Está tudo rodando. E o negócio está tudo girando, entendeu? E nós estamos ali no meio, entendeu? Então a lógica é o seguinte: cada vez nós somos menores, menos importantes, e cada vez está girando mais rápido para você não ter mais pensamentos que durem mais do que 24 horas. Excelente, Frei. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Obrigado, Terra Plana USA Sniper One. Leandro, os Cavaleiros Templários, já mudou para os Cavaleiros Templários, acreditavam na Terra plana ou no globo? E a cruz no peito representa os 4 cantos da Terra? Uma pergunta aí do Terra Plana USA. Bom, Cavaleiros Templários é um tema bem grande, mas eu vou resumir a história para ele dizendo o seguinte: eles começaram bem, né? Tinham uma boa intenção no começo, mas depois eles foram infiltrados. E eles foram infiltrados por esses gnósticos, esses discípulos dessa gente luciferiana, e por isso eles se tornaram a base das sociedades secretas modernas. Então não foi à toa que o Papa extinguiu os Cavaleiros Templários, não. Eles estavam totalmente corrompidos. Só que o que ele não conseguiu entender na época é que todos os Cavaleiros Templários, ou pelo menos a maioria, que foram presos, eram os bons. Os que eram mesmo já corrompidos, na mesma hora que eles foram bloqueados, eles já tinham um ponto de fuga. Então eles já saíram todos e já saíram fundando sociedades secretas. Então essa gente que era do mal, ninguém foi presa. E o pessoal que muitas vezes era inocente falava: poxa, mas eu vou denunciar. De fato, a nossa ordem tem iniciações secretas.
mas eu não posso falar mais do que isso e tal, porque eu não conheço. Os que estavam lá no núcleo, todos escaparam. E essa gente, então, colaborou, com certeza, para difundir essa noção, que eu chamo de luciférica, de uma Terra, globo, girando em volta do Sol. Porque essa noção luciférica começou, na verdade, com os filósofos gregos, especialmente com Pitágoras. E Pitágoras era o mais esotérico e o mais satânico dentre eles. E de tal maneira que Platão falava assim, ó, eu acredito em qualquer coisa, eu pesquiso qualquer coisa, mas eu não gosto de Pitágoras. Porque Pitágoras, ele não ia só pela filosofia, ele ia pelo satanismo. Entendeu? Então, quer dizer, esse satanismo que estava lá desde Pitágoras, ou seja, 400 anos antes de Cristo, ele continuou percorrendo a história. Então, nós estamos chegando aqui hoje em dia no auge do poder desses que antes falavam pelas beiradas e que hoje estão no centro, né, dos poderes do mundo, entendeu? Muito bom, Frei Tiago. Bom, então, tudo bem. Entendemos, então, a Terra um plano estacionário, Sol e Lua fazendo o seu trajeto acima de nós. Então, aquela narrativa muito conhecida de Josué, que ele fala para o Sol parar, a Lua também parou sobre o Vale de Ajalon, aquilo é literal, porque eu já vi a ciência falando que aquilo ali foi um eclipse solar, figura de linguagem, não, aquilo é literal. Nós não podemos fazer poesia. Exatamente. A lógica é o seguinte, nós não podemos fazer poesia na Bíblia quando a Bíblia não está querendo falar de poesia. Uma coisa é eu ler o Cântico dos Cânticos, entendeu? Outra coisa é eu ler uma passagem, um acontecimento histórico. E essa passagem foi o argumento fundamental que o cardeal Bellarmino usou para condenar Galileu. Falou assim, Galileu, me responde essa pergunta. Pegou a Bíblia, abriu nessa passagem e falou assim, Galileu, o que você acha dessa passagem? E o Galileu respondeu, gente, vocês ficam lendo a Bíblia literal, a Bíblia tem que interpretar, a Bíblia já é um livro ultrapassado, isso daí tem que interpretar segundo uma lógica, eles estavam querendo dizer uma outra coisa. O Bellarmino não tinha discussão, não. Tem os pastores covardes que fazem isso também hoje em dia. Hoje em dia tem uns covardes, teologicamente falando, que falam a mesma coisa. Eu não duvido. O que mais tem no mundo hoje em dia é gente covarde. Mas aí o que ele fez? O Bellarmino já não quis conversa mais não. Ele já fechou a Bíblia e falou assim, Galileu, vamos fazer o seguinte, aqui já termina, já vamos narrar aqui a sentença de condenação dele e pronto, acabou. Entendeu? Porque isso, não tem como conversar com a pessoa que não crê. Se ele quiser ir para o âmbito da ciência, fique no âmbito da ciência. Mas ele queria pregar isso dentro da religião, esse que é o problema. Ele queria pregar isso dentro da religião e queria que a igreja falasse assim, esse cara aqui é um pregador fantástico, ele está revolucionando a religião. Não, senhor, você é um herege, sai fora da igreja. É assim que era a conversa naquele tempo, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa não percebe que ou você crê nas escrituras ou você está fora do projeto de Deus. É simples. E não adianta dialogar com a pessoa que não crê. A pessoa que não crê, é como diz o Salmo, para os ímpios não há conversão, porque ele não quer. Ele não quer acreditar em Deus. Verdade. Bom, dentro de todo esse conceito, né? Essa questão da exploração espacial das agências espaciais, especialmente a NASA, esses foguetes, então, sobem numa determinada altitude e voltam para a Terra. O domo é intransponível, ninguém entra e ninguém sai. A não ser Deus e seus anjos, né? Exatamente. Não, o que ele sobe, na verdade, se você for analisar, isso foi uma das primeiras coisas que eu pesquisei quando eu comecei a desmontar os paradigmas da mentira, né? Você fala assim, mas como é que pode as fotos da Terra, os filmes e tal? Aí você vê as fotos da Terra, quando eu olho hoje a foto de uma Terra como globo, entendeu? Você consegue, depois que você já entendeu, você consegue ver claramente que aquilo ali é feito por computador, é uma coisa bem ridícula. Mas quando você vê os filmes que eles fazem questão de colocar o filme do astronauta trabalhando ao vivo, lá na estação espacial. Toda hora tem um parafuso que tem que apertar ali, toda hora. Redondinha. Aí você fala assim, nossa, o cara está trabalhando ali, a Terra está redondinha, ela está ao vivo. Mas aí, se você for perceber, parar para prestar atenção, você vai ver que lá embaixo está o rio, está assim as cidades, quase que você vê os carrinhos andando. Então você começa a perceber que ele não está tão alto para começar a ter curvatura. Entendeu? O máximo que ele está ali é
100 quilômetros de altitude, 150 quilômetros, entendeu? Que é uma altitude muito alta, com certeza, mas não é uma altitude que ele diz que está, entendeu? Não é uma altitude que a pessoa conseguiria ver toda a Terra diante dele, entendeu? É que nem aquele cara que pulou lá de uma altitude enorme e diz que foi o primeiro que pulou do espaço, né? Tal de Félix lá do Red Bull. O Félix Baumgartner fez um salto então, quer dizer, é uma coisa que fica bem evidente. Ele abre a janelinha lá da cápsula, você vê lá o horizonte completamente plano. Só que aí quando ele põe a cara para fora, com a lente GoPro, então ele vai ver essa temperatura. Aí o cara fala, olha aí, ó, tá vendo? A Terra plana. Mas se você for analisar, não tem nem oceano. Embaixo dele só tem o Novo México. Como que o Novo México ocupa mais da metade da Terra? Então, vai ver o Novo México cresceu naquela hora, de repente, não, né? O Novo México é maior que o continente asiático na foto dele ali, na filmagem. Mas ninguém questiona isso, porque as pessoas hoje em dia, eles não são preparados para pensar. As pessoas hoje em dia, desde criança, eles são sensualizados e eles são explorados por um sistema que faz a criança não conseguir pensar. Por isso que eu recomendo a todas as pessoas que me perguntam, padre, você acha que eu devo continuar com meu filho na escola? De jeito nenhum. Homeschooling é a única solução. Escola é perdição, porque os métodos fazem a criança não pensar. Até a forma de ensinar já é uma forma que faz a pessoa ficar idiota. Então, é por isso que a gente tem que questionar antes da gente dizer, olha lá, e tal, é assim. Questiona primeiro, vai nas fontes, entende o que está acontecendo ali, e aí você tem a verdade. Excelente, Frei. Muito bom. Excelente, excelente. Deixa eu conversar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Já estamos com 50 minutos de live, Frei. O senhor falou para mim em torno de uns 40. Para mim tá bom. Por mim, eu fico a noite toda conversando com o senhor aqui. Tá bom para o senhor? Não, vamos continuar pelo menos algumas perguntas a mais para deixar o pessoal lá. Também. Vamos lá, então. O papo tá tão bom que já deu 50 minutos aqui. Agora que eu olhei o relógio aqui, percebi. Deixa eu ver mais uma. O pessoal está perguntando muito sobre inversão do campo magnético. Não sei se o senhor deu uma olhada sobre esse assunto. Já ouviu falar na inversão do campo magnético da Terra aqui? Eu já ouvi falar, mas como são coisas que são conjecturas, entendeu? Então, eu prefiro não me ocupar com conjecturas. Conjecturas deixa para as pessoas que estudam o tema específico da área, né, científica e tal. O que eu penso é o seguinte, que a gente também tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, a verdade é isso. Eu não sei se isso é o caso para esse tema, mas o que é verdade, sem dúvida, é que existem muitas pessoas também que admitem que a Terra é plana, que ela é imóvel e tal, mas só que inventam coisas malucas. Então tem por exemplo, que vai lá e coloca assim um disco flutuante, como se fosse um disco voador, que sobe numa velocidade, assim, num espaço infinito, e que aquilo ali explicaria a teoria da gravidade. Então, quer dizer, que a maçonaria e os poderes ocultos desse mundo, eles sempre fazem oposição controlada, entendeu? Então, tem muita gente infiltrada no meio também que fala bobagem e o pessoal acredita. Então tem que tomar cuidado, às vezes sempre tem um pouco de critério para você engolir ali as coisas que eles dizem, entendeu? Inclusive, esse modelo de terra plano aí que tá subindo e etc. Tanto que aqui no Brasil a mídia, assim, na maioria das vezes que ela fala sobre o assunto terra plana, é aquilo, ridicularizando e etc. E mostra uma terra plana solta no espaço, sem domo, as coisas caindo do gelo, etc. Isso é para caindo, o gelo derretendo para um lado. Idiotas mesmo, né? É assim mesmo. A gente só pode entender a Terra plana nessa lógica. Deus criou embaixo e em cima. Tudo é embaixo e em cima. Não existe teoria, essa coisa de gravidade. Isso aí foi inventado por Newton. Newton era um judeu maçônico do pior nível. E ele inventou essa teoria, como outros cientistas inventaram, né? Você tem Kepler, você tem outros que trabalharam para manter a lógica do sistema. Esse sistema não começou agora depois do Covid, não. Esse sistema tem centenas de anos, entendeu? Que ele foi implantado assim como dominação do mundo. Você pode dizer que pelo menos depois do século XV, XVI, nós já estamos dentro de um sistema, entendeu?
Então, o que acontece? A nova ordem mundial vai impor isso. E isso é necessário para as pessoas perderem a referência do que está embaixo, do que está em cima, do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro e do que é falso. É lógico, entendeu? Então, o demônio está sempre embaixo, Deus está sempre em cima, e nós não existe no universo meio termo, entendeu? A Terra está no nível do universo, o nível perfeito do universo e imóvel para sempre. Essa é a lógica da Escritura e essa é a lógica que nos dá entendimento para a gente poder abrir a mente para todos os outros mistérios da fé, entendeu? Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Sniper, Terra Plana USA. Frei Tiago, a Terra Plana é um chamado de Deus para a libertação da Terra Globo na mente das pessoas, já que esse conceito de Terra Globo aprisiona, a voltar essa questão da Terra plana, modelo estacionário ali da Bíblia, é uma libertação, se eu penso assim? Eu tenho certeza disso, e para mim, pessoalmente, foi uma libertação. Por isso que eu digo que essa foi uma conversão. Não foi só uma libertação, foi uma verdadeira conversão que eu experimentei quando eu descobri essa verdade, de tal maneira que as pessoas me perguntam, então quer dizer que você acredita que a Terra é plana? Eu digo, não. Eu não acredito que a Terra é plana. Eu vejo que a Terra é plana. Perfeito. Você que acredita que você está numa esfera giratória. Você acredita nisso. O pessoal te disse isso, mas ninguém nunca viu isso. Isso é uma coisa que é controlada, como você disse, pelas agências espaciais, que estão todas a serviço do sistema. E isso aí envolve muito dinheiro também. Não é uma coisa assim, mas não é uma brincadeira. Por que eles gastaram tanto dinheiro com a agência espacial? Porque desde o século XIX nós temos instrumentos modernos para descobrir que a Terra é plana. Então o cara tem que inventar uma agência espacial para dizer: olha, cala a boca, eu fui no céu, eu tirei foto da Terra. Aí você não tem mais argumento. Se você diz que ele foi no céu, ele tirou foto da Terra, acabou. Entendeu? Sendo que é tudo falso. Né? Então diz aí. Perfeito. João Carlos, uma pergunta. Leandro, pergunta ao Frei sobre o livro de Apocalipse. É profético ou literal? Eu acho que ele quis dizer se é figura de linguagem ou é literal. Não, então, a pergunta do João Carlos é procedente, porque é o seguinte: desde o início, quando existe a religião de Cristo, né, o Novo Testamento, a gente tem que entender isso. O Novo Testamento trouxe um problema muito grave. Por quê? Porque nós tínhamos uma religião que estava vencendo, que estava triunfando e que estava levando as pessoas do mundo inteiro a se converter. Essa religião se chamava judaísmo. Quando Cristo chegou e colocou uma nova lei em cima do judaísmo, foi uma batalha violenta para os apóstolos para poder mostrar o que era a interpretação certa do Antigo Testamento e o que era a interpretação que tinha que ser abandonada. Ou seja, a partir de agora isso aqui é uma figura, não é mais uma realidade. Entendeu? Então essa é a batalha da igreja desde o tempo dos apóstolos. É mostrar a correta interpretação da Bíblia. E qual o gênero literário de cada coisa. Então, por isso que eu citei essa encíclica de Leão XIII, que é a referência, que ele vai dizer o seguinte: para você saber o que é e o que não é a interpretação que é verdadeira e que veio dos apóstolos, consulte os padres da igreja. Porque os apóstolos, eles não escreveram tudo que eles fizeram. Eles escreveram muito pouco. Eles comentaram ali o que era a base. Mas todos esses comentários mais detalhados, eles passaram para os discípulos deles, através de uma tradição, através de uma coisa boca a boca. Esses discípulos são os padres da igreja. Então é com os padres da igreja que você vai estudar para saber o que é literal e o que é profético, o que é simbólico, entendeu? Então, por exemplo, o Apocalipse é um livro simbólico, é um livro profético, mas ele também é um livro que tem uma referência na história. Ele vai interpretar a história de forma profética, mas não é que ele é um livro, uma historinha, um conto de fadas. Ele é um livro que vai mostrar a história, o que aconteceu e o que vai acontecer. Então é assim a interpretação dos padres. Se os padres são unânimes, os santos padres da igreja, são unânimes numa interpretação, é sinal que aquilo ali é a verdadeira doutrina dos apóstolos. Muito bom, excelente, excelente, Frei. Eu tenho uma pergunta, agora essa é minha. Eu tenho aqui é invertida a câmera, eu sempre confundo. Tem um quadro aqui que eu gosto muito, que tá ali um modelo de terra plana. A gente vê a Antártica, né, como 360 graus ali, circundando todo o plano. Tem uma teoria dentro aí desse debate da terra plana
que aponta que depois da Antártica, você vai na Antártica e vai se aprofundando, teria outras terras além dessa borda de gelo. Exatamente, já vi muitos vídeos sobre isso no mundo norte-americano e tal. Isso aí faz parte desse pessoal infiltrado que quer aproveitar o pessoal que já entendeu a verdade e levar para as mesmas consequências da Terra Globo. Porque para eles, o biju, a coisa mais importante, a nata desse bolo, é você acreditar em extraterrestre. Se o cara começou a acreditar em extraterrestre, pode saber que ele está um passo do inferno. Ele já está um passo do inferno. Porque o extraterrestre é a doutrina mais satânica que existe. Então, só um detalhe. Desculpe interromper o senhor. É que eu lembrei aqui para eu não perder. O senhor falou o lance aí dos ETs. Mas eu me lembro que o Papa Francisco disse que até batizaria ET. Você vai ter certeza. O que ele disser, como eu disse, o que ele disser, a Igreja Católica sempre ensinou o contrário. Entendeu? Então, esse Papa é corrupção, isso aí. É engano, então. Não, eu expliquei. A apostasia globalista. Você acha que o pessoal ia conseguir dominar o mundo sem dominar a estrutura da Igreja Católica, a estrutura fortíssima, entendeu? Riquíssima. No mundo inteiro tem igreja, tem diocese, tem tudo. Tinha que chegar no topo. Então eles chegaram no topo, eles infiltraram na Igreja Católica, aquilo que eu te falei. Desde o tempo dos Templários já tem infiltração, mas eles chegaram no topo foi agora, de 5, 10 anos para cá, entendeu? Então a coisa não é assim uma brincadeira. Isso aqui nós estamos dentro de um sistema, por isso que não tem como voltar atrás. Humanamente a nossa situação está impossível. Nós só vamos ter redenção de verdade quando Cristo voltar a acabar com essa brincadeira, entendeu? Agora, eu recomendo que as pessoas não acreditem de forma alguma nessa doutrina aí que você citou. Por quê? Porque a Antártida é o fim do mundo, é a borda do universo. Ali, a partir da Antártida, é o domo e acabou. Não existe absolutamente mais nada. Deus criou tudo para o homem. E como que você vai entender isso? O Salmo 8, né? O Salmo 8, ele diz, tudo foi feito para o homem. O homem é o centro do universo. E o homem, o centro da criação, ele assume a criação. Como que pode existir outras coisas, outras realidades para lá, se não existe homens para lá? Porque se existisse homens para lá, a gente saberia, entendeu? A gente sabe que o limite do universo é ali, ninguém consegue atravessar, nem os equipamentos modernos mais fortes, mais perfeitos, não conseguem atravessar a Antártida e chegar na borda do mundo. Porque eles, mesmo com tudo que eles têm de hoje, de mais perfeito, eles não conseguem, porque é longe essa distância da borda da Antártida, entendeu? Deus fez de uma tal maneira que aquilo ali fica tão gelado e tão escuro que ninguém chega, entendeu? O pessoal que tentou chegar morreu. E ali é o fim do universo. Então fala, os confins do universo é aquilo. Deus fez uma criação, não é uma criação infinita, ela tem limites, isso está bem claro na Bíblia. Entendeu? E os limites todos estão a serviço do homem. E o homem, por sua vez, é Cristo. É Cristo que é o chefe da humanidade, é o novo Adão. Então, se você não entende isso na lógica de Cristo e na lógica do homem, você cai ou no judaísmo, que é absurdo, ou você cai na lógica dessas pessoas que interpretam tudo como um universo caótico. E o universo caótico é justamente a doutrina luciferiana para acabar com o conceito de um Deus verdadeiro, estável, eterno e imutável. Entendeu? Enquanto que Satanás é um Deus falso, transitório, evolucionista e sempre em busca de uma nova mentira. Entendeu? Olha como Excelente. É que a contradição. Entendeu? Muito bom a ideia, raciocínio. Uma pergunta aqui, mais uma, do Wanderson Firme. Ele está perguntando o seguinte, o que muda no mundo e nas nossas vidas se a Terra ela for plana? Ele quer ouvir a sua opinião, Frei. O que muda? Não, essa pergunta do Wanderson é interessante porque muitas pessoas me falam isso, entendeu? Me dizem isso. O que muda? Mas isso não muda nada na nossa vida. Afinal de contas, tanto faz, eu glorifico a Deus do mesmo jeito, se Deus está lá, em qualquer lugar aí, espalhado aí, no cosmos, não sei o quê. Então, eu responderia primeiro o seguinte, mesmo que não mude nada, se eu tenho consideração com uma pessoa, eu acredito no que a pessoa me falou. E a Bíblia me revelou que é assim. Então, eu só posso ser amigo dessa pessoa se eu acredito nas palavras dessa pessoa.
Então já começa aqui, ó. Você quer ser amigo de Deus? Você quer se salvar? Então acredita na palavra de Deus, meu irmão. Não tem como. Você não pode querer saber se vai mudar ou não. O problema é que as pessoas hoje em dia, eles colocam o centro do universo, né? Eu falei que o centro do universo é o homem, mas nessa lógica. O homem para se servir do universo e se salvar. Mas o que dá sentido à nossa existência é a gente dar glória a Deus. E o primeiro passo para você dar glória a Deus é você acreditar na palavra de Deus. Então já começa por aí. Agora, muda muita coisa sim, e é por isso que o Satanás investe nessas falsas doutrinas. Por quê? Porque os gregos, lá antes de Cristo, quando começaram a ensinar que a Terra era um globo, mesmo aqueles que não gostavam de Pitágoras, né, que diziam que a Terra era o centro do universo, mas que era um globo, que era uma esfera, por que eles faziam questão disso? Não é só por causa da filosofia ou dessa ciência provisória que eles tinham na época, mas é também por quê? Porque entre os gregos existia essa tentação de colocar o homem acima de Deus. Entendeu? E essa é a lógica do humanismo. Então, na medida é uma coisa assim contraditória. Quanto mais a Terra fica pequenininha, mais o homem se projeta acima de Deus na sua soberba. E quanto mais a Terra é uma coisa limitada, imóvel e plana, mais a gente vê que a gente não tem para onde escapar. Deus está aqui em cima e está nos vendo e acabou. Entendeu? É o Salmo 32, que eu gosto muito desse salmo também, que ele fala assim, o Senhor olha do cimo da terra onde ele mora, né, dá a impressão que está abrindo a janelinha ali no céu, e ele vê dali todos os homens. Isso aí é fantástico. Você ter a sensação de que Deus está te olhando aqui em cima. Entendeu? E que existe um lugar físico, um lugar preparado. Essas coisas mudam completamente a nossa referência da própria religião e também de nós mesmos, entendeu? Certo, Frei. Nando Batista, a melhor live antes da volta de Jesus. Parabéns, Frei. Obrigado aí, comentário do Nando. Agora, voltando a essa questão da Antártica, que é um assunto muito bom. A Antártica, então, tem uma área ali que tem as bases militares e de pesquisas científicas, as bases ali. Se uma pessoa for mais para o interior, o sol já não vai chegar lá, vai vir trevas, gelo, sabe lá qual temperatura do gelo que fica lá, enfim, ninguém... É o limite, a luz e as trevas se confinam ali. Exatamente, é a mesma coisa para o céu. Se você for subir, ou você vai bater no domo, ou você vai ter esse Van Halen, esse cinturão, que vai queimar tudo. É 500 quilômetros, passou de 500 quilômetros, queima tudo. Então, quer dizer, Deus colocou limites para o homem, você percebe? É uma coisa interessante. Agora, eles não deixam... Exatamente, eles não deixam ninguém entrar na Antártida, exatamente por quê? Porque a pessoa não pode descobrir o que o capitão Cook descobriu, né, no século XIX, que a Antártida não pode ser só aquela bolinha ali embaixo. Ela é muito maior a extensão, entendeu? E se o camarada começar a descobrir isso, ele fala assim, ó, vocês estão mentindo, a Antártida é um muro de gelo, a Antártida é o que segura as águas do oceano que estão todas no mesmo nível. Isso daí é a maior prova da Terra plana. Isso aí é que quebra qualquer argumento. Perfeito. Entendeu? Exatamente. E, bom, a Terra, então, os homens, a questão de Deus, os anjos, só pode ser para cima, no caso, né? O Deus, os anjos, só para cima. Entendeu o que eu tô falando? Não lado, não tem esse negócio de lado, gelo, Antártica. Não. Deus está onipresente, obviamente, na medida que ele acompanha todas as coisas. Os anjos participam da nossa vida, os demônios estão circulando por aí, mas o lugar mesmo, o endereço dos demônios é embaixo. Se você furar, já teve gente que furou 12 quilômetros, escutou os gritos do inferno. Entendeu? Isso aí é uma coisa assim que ninguém revela. Mas tem até vídeo na internet que coloca os sons que eles escutaram lá no inferno. E a mesma coisa Deus em cima. Ele colocou o trono dele em cima. Isso está bem claro nas escrituras. Ele escolheu um lugar para ele. Falou, ó, eu vou sentar aqui em cima e vou fazer o meu lugar. Entendeu? Agora, o pessoal ridiculariza e acha que a nossa visão é muito infantil, nossa visão é muito bobinha, que a gente tem que entrar numa lógica mais relativista. Mas essa lógica relativista é exatamente o espiritualismo gnóstico. Eles não estão percebendo que eles estão entendendo a religião cristã como a gnose.
Isso não é religião cristã. Religião cristã ela tem um lugar. Tudo é concreto, tudo é base. É o mistério da encarnação. Então, a religião cristã é o seguinte: tem o espiritual, mas as coisas materiais, elas são verdadeiras, concretas, e é na base material que você conhece as coisas para você entender a base espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. É muito edificante ouvir essas coisas. Perguntaram aqui qual é o nome do canal do Frei. O nome é Monte Carmelo. Monte Carmelo, exatamente. Monte Carmelo. Marcelo Nascimento, moderador, aí já colocou aqui o link do canal. Pessoal, se inscrevam lá. Vamos dar uma força pro Frei, tá? É um homem de coragem, tá botando a cara aí, jogando a verdade no ventilador para todo mundo. Já tem meu apoio desde quando eu vi aquele vídeo. Eu reforço aqui. Vamos dar apoio ao nosso irmão Frei Tiago. Mais uma perguntinha aqui, Terra Plana USA. Última pergunta. Centro do Polo Norte, onde fica a Montanha Magnética. O que o Frei Tiago sabe sobre essa história? Já ouviu falar, Frei? Monte Meru, no centro da Terra, Montanha Magnética, essas coisas? Pois é aquele negócio. Aqui a gente entra em conjecturas, né? Pode ser, pode não ser, mas sempre com uma certa reserva para evitar de cair nas enganações daqueles que estão infiltrados nesses ambientes de verdade para colocar coisinhas, minhoquinhas. Mas o que é bonito a gente observar é o seguinte: todas as bússolas apontam para o Polo Norte. Então você pode estar no Brasil, pode estar na África, pode estar na França, em qualquer lugar do mundo, as bússolas apontam para o centro da Terra, que é o Polo Norte. Em cima do Polo Norte está a estrela polar, que é a única estrela que não sai do lugar. E todas as outras estão virando junto, né, em cima da Terra. Então esse conhecimento é impressionante. Por quê? Porque isso mostra como que Deus fez a máquina da criação. Então, quando a gente reza os breviários são livros que os sacerdotes, os monges, eles rezam. E eles contêm os salmos, passagens das escrituras, e eles contêm também hinos que foram compostos pelos santos padres. E nesses hinos, a gente fala da máquina do mundo, que é como se fosse uma máquina de um relógio, entendeu? É uma máquina que ela é certinha, que é tudo bem calculadinho. Então Deus ele fez uma máquina, aquela máquina precisa, como aquele relógio das engrenagens, tudo certinho. Então, quer dizer, quando alguém reza esses breviários, né, e lê lá, ela faz essas orações, e você lê esses hinos antigos do século I, século II, que dizem que o universo é uma máquina, você vai entendendo que tem toda essa lógica. Né? Não é uma coisa caótica, não é um Big Bang, uma explosão, uma coisa assim que aconteceu o caos, a partir do caos foi a evolução. Isso é mentira. O universo foi criado com detalhes. Deus fez cada borboleta e falou assim: ó, essa borboleta aqui tem que ser assim. Eu vou fazer essa borboleta agora. Agora eu vou fazer essa lagartixa. Agora eu vou fazer essa formiguinha. Ela vai ter essa espécie, essa característica, esse cheiro e vai comer esse tipo de flor. Entendeu? Quer dizer, é perfeito. Isso é criação de Deus. Se a pessoa entra nessa lógica, muda completamente. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Jorge Luciano, mais uma perguntinha. Leandro, pergunta para o Frei. Qual o real interesse do Vaticano em esconder do povo a real forma da Terra? O que há de obscuro nisso? Então, é aquilo que a gente estava comentando, Jorge, que o Vaticano hoje é dominado por uma seita maçônica, né, que entrou ali nos bastidores e dominou o poder. Então era o poder da igreja que tinha só uma função. A função do Vaticano, toda aquela estrutura, era para manter a verdadeira doutrina dos padres e dos apóstolos. Né? Os padres, quando eu falo os padres, são sempre aqueles que eram os discípulos dos apóstolos, os santos padres. Sim. Mas aí eles corromperam tudo isso, entregaram tudo isso nas mãos dos inimigos da igreja, então é óbvio que eles vão fazer tudo que a cartilha mundialista mandar. E a cartilha mundialista condena a verdade sobre a Terra. Apesar de que eles deixam lá no símbolo da ONU, eles deixam bem claro que eles sabem que a Terra é plana, mas que eles não podem revelar para os que não são iniciados, entendeu? Primeira coisa, se você se tornar um maçom de alto grau, ou se você tornasse um Illuminati, eles vão te explicar que a Terra é plana, que é assim, eles sabem tudo isso. Eles sabem tudo isso, não tenha dúvida. Mas eles dizem, ó, não podemos dar isso para as massas, porque se as massas conhecem isso,
essas pessoas vão ter referência de Deus. Aí nós estamos perdidos. Excelente. Muito bom, muito bom. Pessoal, essa live eu tô extremamente feliz. É um presente que o nosso canal aqui, Inteligência Natural, nesses 3 anos que ele existe, ganhou de receber um homem de Deus, um homem que está tendo a coragem aí de falar sobre este assunto. Obrigado, 3.041 pessoas com a gente. Obrigado ao Maurício, lá do Japão, ó, do outro lado do plano. Salve, mandou um abraço aqui para todo mundo que estão assistindo, um abraço. Obrigado a todos vocês também que estão colaborando aí com o canal. São muitas perguntas. Só que eu não posso abusar da boa vontade do Frei Tiago, senão ele não volta mais aqui, pessoal. Eu sei que está muito bom por mim. Não, mas a gente coloca aí, vamos Tá. registrar essas perguntas. Em outros momentos a gente faz outros momentos assim de debate, de Ótimo. transmissão, entendeu? Eu sempre digo o seguinte: a gente nunca pode ter medo do debate. Eu estou disposto a debater com qualquer pessoa. Pode ser a pessoa, pode ser de outras religiões, pode ser um ateu, pode ser um inimigo, pode ser a pessoa que me denuncia como o pior elemento da face da Terra. Meu amigo, então tá bom, senta comigo, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos trocar. Talvez você mude um pouco depois de conversar, talvez eu também aproveite algumas coisas que você vai me dizer. Por que não? Por que não conversar? Entendeu? Então a gente não se apresenta como uma pessoa arrogante, uma pessoa dono da verdade, ou uma pessoa que tem medo de debater. Mas a gente se apresenta como uma pessoa que tem a humildade de dizer: olha, eu me converti à verdade de Cristo e à verdade da natureza. E a partir do momento que a natureza me mostrou a verdade, que Cristo me mostrou a verdade, então eu sou obrigado a transmitir isso e conversar com as pessoas que ainda não conhecem, porque a partir dali, essas pessoas também serão iluminadas pelo conhecimento da verdade. Entendeu? Agora, no conceito dos Illuminati, né, a iluminação não é conhecer a verdade. A iluminação é conhecer as técnicas da mentira de Satanás. Isso é iluminação para eles. E é pura treva. Entendeu? Então a gente também não pode dar muita trégua para aquela pessoa que é desonesta e que vai na lógica da mentira. A gente tenta debater. Se a pessoa vem pela desonestidade, a gente fala assim: não, com você não tem diálogo. Porque você vai na lógica ou da arrogância e do absolutismo, ou você vai na lógica da mentira e da dissipação ou difamação. Então, essa pessoa não tem como dialogar. Mas se a pessoa tiver um mínimo de honestidade, vamos conversar, vamos falar, vamos trocar ideia e vamos chegar no momento do consenso. Perfeito, Frei Tiago. Obrigado a GG1, forte abraço. O Frei acredita no modelo esfero-geoplano que o Terra Plana USA e o Juca do Ciência Natural apresentaram. É uma situação que eu até já falei aqui com o senhor, né? A Terra seria, então, né? A Terra plana, né? Fechada por um domo em cima. Esse domo se estenderia até embaixo. Aquela imagem, né? De Jesus com um globo. Muita gente acha... A esfera é o universo, aí sim. É o universo, a esfera é o universo, a Terra plana está ali dentro. Isso. É como se fosse uma laranja. Então, na mão do Cristo Pantocrator, que é a imagem do Cristo pintado desde as antigas catedrais dos primeiros séculos, ele tem sempre essa esfera na mão. Mas essa esfera é cortada no meio. Então, se você cortar uma laranja no meio, essa plano é a Terra. Sim. E o em cima é o domo, e embaixo é o inferno. O demônio até que teve muito, muito espaço, né? Então você vê que tem que caber muita gente ali também. É complicado. O andar de baixo lá é grande também, né? É grande, o negócio ali tem muitos departamentos também, né? Pouca coisa. Bom, mas é isso então, Leandro. A gente fica feliz de falar com vocês, com esse pessoal todo aí. E a gente deixa um abraço para todos com muito carinho. E eu desejo que todos tenham sempre crescimento em matéria de fé, de conhecimento, de amor a Deus, e partam dos princípios da verdade, principalmente no que diz respeito à natureza, ao universo, para você, a partir daí, conhecer a verdade sobre você mesmo e aí conseguir acreditar verdadeiramente na revelação de Deus, que é a Bíblia, de uma forma completa, não de uma forma aí meio que na malandragem, né? Como diz aqui no Brasil, né? Eles falam assim, na gambiarra, né? Eles fazem a gambiarra até com a Bíblia. Né? O pessoal pega uma fita isolante
e faz ali qualquer coisa. Né? Remenda o versículo. Não. Bíblia é a Bíblia. É a palavra de Deus, é sagrada, é aquilo ali e acabou. Então, a partir daí, a gente consegue ter relacionamento com Deus e é isso que nos torna felizes e eternos. Esse é o objetivo da nossa vida. Né? Então, agradeço aí pela sua oportunidade, a sua gentileza mesmo de ter essa amizade, esse convívio, e eu desejo que você e todos que estão nos acompanhando sejam cada vez mais plenos desse conhecimento e desta glória que vem de Deus. Amém. Amém, Frei Thiago. Muito obrigado mesmo, obrigado de coração. Eu tô recebendo, para mim isso foi um presente, é uma renovação que a gente está batendo esse assunto. Tem pessoal do canal que sabe, é tanta paulada, pedrada, pancada que a gente já tomou por causa desse assunto. Eu já recebi e-mails até ameaçando atentar contra a minha vida. Eu já recebi esse tipo de e-mail aqui no canal. Então, assim, mas nós estamos aí firme e forte, né? Deus na frente. E, assim, é gratificante ouvir uma pessoa do conhecimento do Senhor, o Senhor contou a sua história, seu testemunho, falar com essa energia, falar com essa força aí sobre o formato da Terra. Eu estou realmente muito feliz, agradeço muito. E com certeza eu quero marcar outras lives com o senhor aqui no canal, sim. Com certeza essa não é a primeira e a última, né? É a primeira de muitas. Pessoal, vocês deu mais de 3 mil, acho que caiu travou lá pro Frei a transmissão, mas eu vou dando aqui as considerações finais. Pessoal, vocês, muito obrigado. Deu mais de 3 mil pessoas na live com a gente. Desculpa, eu sei que não consegui ler todas as perguntas, são muitas perguntas, todas elas são boas. O chat passa aqui, ó, na velocidade da luz, muito rápido. Pessoal do Superchat também, obrigado pelo apoio de vocês do canal, tá? E a gente com certeza vai seguir falando mais sobre essas e outras questões. Deve ter caído, eu acredito que o Frei estava conversando comigo pelo celular, não sei, tá? Deu algum problema aqui, depois deixa eu ver se ele vai voltar, até para poder pelo menos mandar mais um tchau para ele, depois eu mando uma mensagem para ele pelo telefone. Então, como eu estava falando, gente, muito obrigado, tá? Eu sei que muita gente queria mais, eu também, mas já tem 1h20 de live, só que assim, a gente não pode abusar, né? Ficou segurando muito o Frei aqui, o Frei pode cansar e não vai querer mais voltar aqui no canal. Então, a gente tem que ir devagar. Ele já falou aí que numa outra ocasião separa as perguntas aí e a gente conversa de novo. Então, que bom que a porta já ficou aberta aí para ele voltar aqui no canal e conversarmos. Tomara... vou pedir um favor para vocês. Ó. Ainda tem 2.800 pessoas com a gente aqui. Quem puder, faça download dessa live. Ela fica salva aqui no canal, também vou baixar. Por favor, façam um download dessa live, entendeu? Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer, né? Pode ser amanhã, a live pode sumir aqui do canal e com certeza não serei eu que vou deletar ela. Não sou doido de deletar uma live dessa, entendeu? Então, façam esse favor para mim aí. Eu sei que tem um pendrive aí com memória boa, um HD externo, qualquer coisa, memória do seu computador. Faça download dessa live hoje mesmo, se você puder. Daqui a Como ela tá com 1h20, eu acho que daqui uns 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, ela já aparece aí no canal, disponível para vocês acessarem. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, então. Uma boa noite para todos. Um fortíssimo abraço. Daqui a pouco a gente se fala mais. Fiquem ligados no canal. E tchau!